Página 178, Unidade 6, Tema 1. Relações ecológicas em ecossistemas. O Brasil tem um território extenso, tanto no sentido leste-oeste, quanto no sentido norte-sul, e apresenta uma grande variedade de condições ambientais, ecossistemas e espécies de seres vivos. Fatores ambientais como a latitude, longitude, precipitação de chuvas, massas de ar, relevo e tipo de solo influenciam profundamente o ecossistema. As relações estabelecidas entre os seres vivos e entre eles e o ambiente são importantes para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. O conhecimento sobre essas relações é fundamental para que as pessoas se conscientizem da importância de conservar o ambiente. Relações ecológicas. Em todos os ecossistemas da Terra, observamos que os indivíduos se relacionam uns com os outros, seja eles da mesma espécie ou de espécies diferentes. A interação entre indivíduos de duas espécies pode trazer benefícios para ambos, beneficiar um deles sem interferir no desenvolvimento do outro, ser vantajosa apenas para um deles, prejudicando o outro ou trazer prejuízos para os dois. Então vamos começar aí com as relações chamadas de harmônicas. Comensalismo. O comensalismo é uma relação ecológica ligada principalmente à necessidade de obtenção de alimentos, que ocorre entre espécies diferentes e na qual uma delas se beneficia sem prejudicar a outra. Um exemplo de comensalismo é a interação entre a formiga correição e certas espécies de aves. Essas formigas, nômades e carnívoras, usam suas fortes mandíbulas para cortar pedaços de suas presas e levá-los até seu ninho temporário. De tempo em tempo, todas as formigas correição abandonam o ninho em busca de alimento e de um novo local. Durante essa locomoção, insetos e outros pequenos animais que habitam o solo da floresta tentam fugir das formigas correição. Esse evento beneficia outros animais, principalmente as aves, que aproveitam para se alimentar dos indivíduos em fuga. Então, observem a imagem aí do Papa Taoca do Sul, macho, espécie brasileira de ave que se beneficia da marcha das formigas correição, capturando os animais desentocados. Na outra imagem, observem a formiga correição ou taoca, são nomes populares para cerca de 200 espécies de formigas carnívoras, conhecidas por suas marchas periódicas pelo solo da floresta em busca de alimento e de outro local para seus ninhos temporários. Página 179. Inquilinismo. O inquilinismo é uma relação ecológica em que uma espécie, o inquilino, se beneficia, obtendo abrigo ou suporte no corpo de outra espécie sem prejudicá-la. As epífitas, como as orquídeas e as bromélias, são exemplos de plantas inquilinas que crescem sobre os troncos e os galhos maiores de árvores, sem lhes causar nenhum prejuízo. A vantagem em crescer nos galhos superiores das árvores é que, desse modo, elas conseguem receber mais luz para realizar a fotossíntese do que receberiam se crescessem no solo, em geral sombreado. Isso é particularmente importante nas florestas fechadas, onde a luz pode ser escassa nas camadas mais baixas da mata. Muitas aves constroem seus ninhos em galhos e troncos de árvores, estabelecendo com elas uma relação de inquilinismo. Então, observem a imagem, o ninho do João de Barro. Essa ave constrói o seu ninho sobre galhos de árvores, estabelecendo com elas uma relação de inquilinismo. E a imagem ao lado, orquídeas crescendo sob tronco de árvores. Mutualismo. Mutualismo é a relação ecológica entre espécies diferentes, na qual ambas se beneficiam. Nessa relação, há dependência entre as espécies envolvidas, ou seja, elas não conseguem sobreviver se estiverem separadas uma da outra. Um exemplo de mutualismo é a associação entre alguns fungos e as raízes de determinadas plantas, formando as chamadas micorrizas. Os fungos facilitam a absorção de alguns compostos pelas plantas, beneficiando-as enquanto se nutrem de açúcares produzidos por elas.
De forma semelhante, as bactérias do gênero Rhizobium se associam às raízes de plantas leguminosas, formando nódulos. Essas bactérias transformam o gás nitrogênio do ar em substâncias nitrogenadas, necessárias para o bom desenvolvimento das plantas e absorvidas por elas pelas raízes. Em contrapartida, as bactérias se beneficiam de abrigo e alimento. Então, observem a imagem, a associação das raízes de uma planta e do fungo, formando as micorrizas. Os filamentos brancos são as hifas do fungo e os filamentos marrons são as raízes. Página 180. Protocooperação. Na relação de protocooperação, também há benefício para as duas espécies envolvidas, porém, não existe dependência entre elas. A associação entre o crustáceo do gênero Pagurus, conhecido como bernardos eremitas ou ermitões, e algumas espécies de anêmonas do mar, é um exemplo de protocooperação. O bernardo eremita abriga-se em conchas de moluscos vazias, que protegem seu abdômen mole e servem de substrato para a fixação e o crescimento das anêmonas do mar. Nos casos de anêmonas do mar fixadas em uma concha habitada por um bernardo eremita, a anêmona se beneficia do transporte, busca por recursos e dos eventuais sobras de alimento do crustáceo. O crustáceo, por sua vez, se beneficia dos mecanismos de defesa das anêmonas do mar, cujos tentáculos contêm substâncias que podem ferir o predador que tocá-las. Prestem atenção na explicação. Os seres vivos se relacionam com o meio, mas também estabelecem relações entre si. Essas relações, que podem ser positivas ou negativas para cada indivíduo, costumam ocorrer entre indivíduos da mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes. Nós chamamos de relações harmônicas. Então, nós temos o comensalismo, que é a associação em que o indivíduo se aproveita dos restos alimentares de outro sem prejudicá-lo. Nós temos o exemplo, o pássaro, chamado pássaro palito, chamado assim, pois ele se alimenta dos restos encontrados entre os dentes do crocodilo que vivem às margens do rio Nilo, na África. Em troca da alimentação, ele deixa os dentes do crocodilo limpos. O inquilinismo, forma de relação harmônica entre plantas que se desenvolvem sobre outras sem parasitá-las, ou seja, sem prejudicá-las. Exemplo, as orquídeas e as bromélias em busca de luz e ventilação. Nesse caso, elas recebem mais luz do que receberiam se crescessem no solo, onde é muito sombreado. O mutualismo, esse tipo de relação, é benéfica para ambos os organismos envolvidos e um não pode viver sem o outro. Animais como bois, cabras, girafas e búfalos, por exemplo, apresentam relações de mutualismo com certas espécies de bactérias que se desenvolvem dentro do seu estômago. Essas bactérias, elas digerem um tipo de açúcar, que é a celulose, presente no capim, que sem a presença dessas bactérias, essa celulose do capim não poderia ser digerida por esses animais. Protocooperação. Nessa relação, os dois seres vivos envolvidos levam vantagem, mas não é uma relação obrigatória, ou seja, um consegue viver sem a presença do outro. Exemplo, o paguro, que é o crustáceo, também mencionado no livro, chamado de ermitão, que vive dentro de uma concha vazia de molusco para se proteger. Uma anêmona pode fixar-se sobre essa concha para ter locomoção gratuita e obter alimento. Em troca, o paguro fica protegido pela anêmona, pois ela produz uma toxina contra predadores. Voltando à página 180, nós vamos começar com as relações desarmônicas, ou seja, onde um dos dois envolvidos vai ter prejuízo. Então, a predação e herbivoria. Predação ou predatismo é relação em que o indivíduo se alimenta de partes ou de todo o indivíduo de outra espécie. Quando o indivíduo se alimenta de uma espécie animal, o indivíduo que se alimenta é o predador e o indivíduo que serve de alimento é a presa. Os predadores são geralmente maiores em tamanho, porém suas populações são menos numerosas que as de suas presas. Quando o indivíduo se alimenta de uma planta, o indivíduo que se alimenta é herbívoro
e sua relação com o alimento recebe o nome de herbivoria. Então, observem a imagem, as corujas, elas são animais predadores de hábito noturno e geralmente se alimentam de pequenos mamíferos, aves e serpentes. Seus bicos curvos e garras fortes são importantes adaptações para a captura das presas. Página 181. Parasitismo. O parasitismo é a relação em que o indivíduo de uma espécie, o parasita, se instala no corpo de um indivíduo de outra espécie, o hospedeiro. O parasita retira alimento do corpo do hospedeiro, causando-lhe danos que podem levá-lo à morte, embora esse não seja geralmente o caso. Alguns parasitas, como pulgas, pulgões e piolhos, instalam-se sobre o corpo do hospedeiro. Outros, como os vermes intestinais, vivem no interior do organismo do hospedeiro. Observem a imagem, no carrapato, ele parasita animais, incluindo o ser humano, e se alimenta de seu sangue. Competição. Quando o ambiente não apresenta recursos suficientes para toda a comunidade ou população, os indivíduos disputam alimento, água, espaço, luminosidade, locais para reprodução e refúgio, e até mesmo parceiros sexuais. Esse tipo de interação é denominado competição e pode ocorrer entre indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes. Espécies trazidas de outros continentes pelo ser humano podem competir com as que existem em determinado ambiente, causando alterações no ecossistema. Foi o que ocorreu com a introdução do caramujo gigante africano, espécie proveniente do leste e nordeste africano, trazido para o Brasil no final da década de 1980, com o objetivo de substituir o escargot para o consumo humano. Acredita-se que alguns criadores desse caramujo soltaram esses animais no ambiente onde havia espécies nativas de caramujos, com hábitos alimentares e nichos ecológicos semelhantes ao do caramujo africano. Por compartilhar o mesmo hábitat, essas espécies passaram a competir por alimento e por outros recursos do ambiente. No entanto, a espécie invasora apresentou vantagens sobre as nativas e atualmente é encontrada em mais de 23 estados brasileiros. Esses caramujos são grandes e suas populações são muito numerosas. O caramujo gigante africano oferece riscos ao equilíbrio ambiental e à agricultura, além de ser um animal transmissor de doenças. Prestem atenção na explicação. A predação ou predatismo, nessa relação um ser vivo mata o outro para comer. Nós temos os predadores e as presas. O predador utiliza outro ser para se alimentar, no caso a presa, que é a vítima. No parasitismo, nessa relação, um animal vive à custa de outro, se possível, sem matá-lo. Exemplo, vírus e bactérias. E na competição, quando os recursos não são suficientes para todos, ou seja, são fatores que limitam o crescimento de uma população, nesse caso os indivíduos eles têm que disputar esses recursos, como água, alimento, abrigo e até parceiros sexuais. Página 182. A vida em grupo. Diversas atividades realizadas pelos seres vivos de uma mesma espécie são executadas em colaboração ou com a divisão de trabalho entre os indivíduos. Em alguns casos, os indivíduos são bastante interdependentes e a sobrevivência só ocorre quando seus indivíduos estão agrupados. Já em outros, apesar de também estarem reunidos, eles não dependem tanto uns dos outros. Colônias. Colônias são agrupamentos de vários indivíduos da mesma espécie, ligados fisicamente entre si. Os integrantes de uma colônia dependem um dos outros para sobreviver, ou seja, a vida para eles é impossível quando isolados do conjunto. Em muitos casos, há divisão de trabalho entre os indivíduos. A caravela portuguesa é um exemplo de colônia e seus indivíduos apresentam especialização e divisão de funções tão bem definidas que se assemelham a órgãos de um único indivíduo. Então, observem aí a imagem da caravela portuguesa. Ela é formada por indivíduos diferentes com funções distintas, como defesa, reprodução e flutuação. Sociedade. Sociedades são agrupamentos de indivíduos de uma mesma espécie, organizadas de modo cooperativo,
com divisão de trabalho, facilitando a sobrevivência do grupo. Ao contrário do que ocorre nas colônias, na sociedade, os indivíduos não estão fisicamente ligados. É comum nesse tipo de agrupamento a presença de castas, que são indivíduos especializados em cada tarefa, como a rainha, o rei ou o zangão, o soldado e o operário. As castas podem ser vistas em formigueiros, colmeias e cupinzeiros. As formigas, as abelhas e os cupins são conhecidos como insetos sociais. Então, observem a imagem das abelhas aí, que formam as sociedades complexas nas quais existem divisão de tarefas, a comunicação e cooperação entre os indivíduos. A abelha rainha difere das operárias quanto à forma e ao tamanho do corpo e a sua função no interior da colmeia. É a única fêmea fértil e, portanto, responsável pela origem de todos os indivíduos da colmeia. As operárias são fêmeas estéreis que exercem inúmeras funções, como produzir os favos de cera e o mel, proteger a colmeia e recolher pólen e néctar das flores. Prestem atenção na explicação. Então, as colônias, elas são formadas por indivíduos que vivem ligados fisicamente. Em algumas colônias, há inclusive a divisão do trabalho. Exemplo, nós temos as cianobactérias, os fungos e protistas. Na sociedade, são associações entre seres de mesma espécie. Exemplo, a sociedade das abelhas, como mencionado no livro. Então, nas colmeias, nós temos a rainha, que é encarregada de comandar a colmeia e deixar descendentes. As operárias são fêmeas estéreis, ou seja, não reproduzem, fazem todos os serviços. E os zangões, que são os machos, somente fecundam a rainha. Todo o trabalho é dividido em grupos. Faça o exercício de olho no tema da página 183.